Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, mesmo resfriado, aqui estamos para trazer a segunda lição dessa série sobre o livro de Êxodo. Hoje nós vamos estudar sobre a sarça ardente. Vamos estudar um pouco sobre a vida de Moisés no deserto. Vamos aprender aí muitas coisas, temos alguns pontos nas entrelinhas aqui. Espero que vocês continue aí curtindo, comentando e compartilhando. Teremos aqui o quarteto completo com o Ricardo. Dá um alô aí, Ricardo. O Alexandre e também o Marcos André. E espero que você comente lá para que a gente possa saber aí como que vocês estão aprendendo, como vocês estão recebendo e como vocês estão compartilhando estas mensagens, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu iniciar, então, para chamar aqui o Ricardo, vamos dar um alôzinho para todo mundo que sempre compartilha, sempre comenta lá nos nossos vídeos. Valdenice Mártires Cerqueira, um abraço. José Facenso, que sempre está conosco. Nereide Pereira. Silva Chico Mendes, que também sempre comenta. Adriana Kuhn, parceira. João Cavaco, sempre presente, né, João? Bete Souza. O Jorge A. Carmen. Viviane de Araújo. Carlos Simões, Andréia Sampaio, Pedro Virginho, Regiane Alves, que está conosco sempre, Nelito Soares, Maria Aparecida Moretti, Manuel Guimarães, Bete Costa Nascimento e Vanderlei Jacó. Muito obrigado pela sua companhia e vários outros que vão comentando e a gente vai lendo e vai respondendo aí na medida do possível. Valeu mesmo, pessoal, pela companhia de vocês. Lembrando que quando vocês comentam conteúdo, a plataforma entende que ele é relevante para você e tenta distribuir isto para pessoas com o mesmo perfil, para seus vizinhos, seus amigos. Mas vamos lá ao que interessa, né? Vamos à sarça ardente. Logo mais o Ricardo vai começar, mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, apesar aí dos perrengues da vida, das lutas, das dificuldades, mas graças a Ti conhecemos a Tua palavra e temos a certeza da Tua companhia, Pai. Obrigado aqui pelo privilégio que nos dá de mais uma vez estarmos aqui reunidos, não só nós quatro aqui, mas mais de centenas e milhares de pessoas que querem aprender mais sobre a Tua palavra, entender um pouquinho mais e, de certa forma, servir de bênção para todos aí que precisam ouvir sobre ela, Senhor. Use mais uma vez o Ricardo, o Alexandre, o Marcos e a mim como fonte do conhecimento vindo diretamente do Teu altar divino, Senhor. Somos imperfeitos, somos pó, somos nada, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia nos cubra nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, Ricardo, então é com você. Chega aí. Bom, estou aqui papando uma romã. Só quem assistiu semana passada sabe. Bom, vamos lá, gente. Ô, Ricardo, e quem lê os comentários, né? Tem que ler os comentários também. Também. Quem ficou até o final semana passada também, né? Até o último minuto do vídeo. Vamos lá, gente. A lição dessa semana, né? A sarça ardente, ela tem no verso para memorizar, tá lá no Êxodo, no Shemot 3, 7 a 8, diz o seguinte: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Primeira coisa, separei algumas palavrinhas aqui nesse verso. A primeira palavra que eu separei para vocês é essa questão aqui, ó, do conhecimento, né? Conheço o sofrimento do meu povo. A expressão utilizada aqui em hebraico é iadat. Essa expressão não é só um conhecer, é um conhecimento
íntimo, é um conhecimento empático, experiencial, não é só um conhecimento cognitivo. Essa expressão carrega, então, essa questão de intimidade, empatia e de não ser apenas uma cognição, sabe? É um conhecimento empático, íntimo. Outra expressão que eu separei aqui para vocês, que vocês vão entender quando eu desenvolver o raciocínio, gente, guardem isso dos nomes. Além de conhecer esse sofrimento, aqui diz o seguinte também, ouvi o clamor do meu povo, dos seus feitores. Esta expressão aqui que foi traduzida aqui na tradução da lição, fala de feitores, nogsim, são os exatores, são os opressores. É quem impõe trabalho forçado. E não só trabalho forçado, mas deveres brutais, deveres inclusive de ordem fiscal. E a última palavra que eu separei aqui do verso é essa questão aqui do clamor. A expressão hebraica utilizada aqui é tseaká. Ela não é só clamor, é um grito de dor, de súplica. É um protesto contra a opressão. Então vocês veem aqui o Eterno e ele tem essas expressões, vocês vão entender por quê quando eu desenvolver o meu raciocínio. Bom, gente, primeira coisa, a lição aqui na ponta da linha do sábado, o autor da lição vai falar um pouco do chamado que Deus nos faz e vai estabelecer um paralelo, né, no caso do chamado que Moisés recebeu. Então, nós deveríamos estabelecer um paralelo entre o chamado de Moisés e o chamado do cristão, que eu mais ou menos eu fiz aqui para vocês com base na história que está lá no Shemot, na história de Moisés. Eu quero que vocês gravem também, porque tem uma conexão com aquelas palavras que estão no verso, essas características do chamado de Moisés e o chamado aplicáveis ao cristão. A primeira característica desse chamado, gente, gravem isso, sensibilidade ao sofrimento alheio. Lembre-se lá que quando eu disse que o conhecer é um conhecer empático, não é só cognitivo. Então, sensibilidade ao conhecimento alheio. Deus vê, ouve, conhece os sofrimentos. O cristão, então, ele é chamado a ter empatia. É uma ação diante das dores do mundo, das dores da sociedade. Esse é o primeiro elemento que nós separamos aqui de Moshe, que nós dizemos que de Moisés e também para o cristão. Segundo elemento, existe uma vocação libertadora. Nós vemos lá, Moisés, ele foi enviado para libertar os hebreus. O cristão também, então, o chamado dele é para uma libertação das pessoas, uma libertação espiritual, emocional, e olhando a história de Moshe, também nós vemos que muitas vezes social e política. Né? O Egito, ele era uma sociedade, tinha uma religião e ele é uma força política também. E nós vemos também aqui uma resistência e o medo. No caso, Moisés, inicialmente, ele resiste ao chamado, ele fala, quem sou eu? Da mesma forma, o cristão pode se sentir inadequado, inseguro. Né? Mas essa capacitação para essa emuná específica, no texto bíblico, nós entendemos que o Altíssimo, ele concede essa capacitação. E a última coisa é essa questão dessa mediação. Uma responsabilidade mediadora, diga-se de passagem. Moisés, ele é chamado para ser um mediador de Deus e o povo. Vocês percebam a responsabilidade dessa mediação, de você ser a boca de Deus? No Novo Testamento, o cristão também é chamado. Lá em 2 Coríntios nós vemos isso. Gente, essa questão do chamado, para ficar uma coisa um pouquinho mais palpável, e não uma mera abstração, um mero performismo retórico,
retórico, num discurso vazio, nós precisamos entender que o chamado individual, ele passa por algo que muitas pessoas elas têm dificuldade de entender o que é ideologia. No nosso meio costuma-se falar de cosmovisão, mas a palavra mais adequada, que carrega mais sentidos para nós conseguirmos entender esse chamado, é ideologia. E eu vou passo a passo aqui com vocês. O primeiro autor que trabalha isso é Destutt de Tracy, um francês, que ele lançou o seu olhar sobre a filosofia e achou conveniente distinguir o pensamento metafísico do pensamento ideológico, e ele constrói um conceito neutro ou positivo de ideologia, tratando como uma ciência que estuda as ideias. Vocês conseguem perceber que é com base nas suas ideias individuais que você vai decifrar qual é o chamado da sua emuná? Você já percebe que é com base em ideias. Seguindo, eu vou falar de um umpa-lumpa francês, megalomaníaco, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele, além dessa questão de ser ideias, ele lança o seu olhar sobre a sociedade, olha os iluministas, e ele fala... E ele se apropria do termo ideologia e dá uma conotação negativa ao termo. Ele fala que ideologia, a ideologia dos iluministas, é algo que não tem uma correlação com a sociedade, uma correlação com os fatos concretos. E ele fala que os iluministas, eles seduzem e iludem o povo a acreditar que eles têm mais capacidades e mais poderes do que eles podem realmente ter. O Napoleão, obviamente, ele quer dizer que, como ele tem interesses de poder para si, autoritários, ele se vê como uma pessoa iluminada, ele acredita que apenas poucas pessoas iluminadas podem conduzir as massas. Então ele fala que o povo tem, que os iluministas atribuem ao povo mais poder do que eles realmente têm capacidade de ter, que esse poder caberia a poucos. Aí tem o nosso amigo Carlinhos, que é tão demonizado no nosso meio, e o Englinho, né? O Carlinhos é o Karl Marx e o Engels. E ele também traz uma noção negativa de ideologia. Ele fala que ideologia é a falsa consciência. Ele diz que numa sociedade existe aqueles que dominam e aqueles que são dominados, existem estruturas nessa sociedade que criam narrativas, ideias para justificar a exploração, o oprimido, para que o oprimido não se perceba como sendo oprimido. E o que o Carlinhos ele está olhando aqui? Ele está olhando uma jornada de trabalho de 16 horas. Isso mesmo, 16 horas semanais. Crianças e mulheres trabalhavam de 8 a 12 horas ganhando menos, porque tinham menos força. O seu Carlinhos está olhando justamente essa opressão aqui, esse tipo de opressão. Aí aquelas pessoas que já têm uma ideologia mais para um lado já se arrepiam, mas não, ele é contra a religião, não fala isso, não vamos falar desse homem. Ele diz que ele fala muito sobre a questão do ópio do povo, ele diz que a religião é o ópio do povo. Gente, essa frase do Marx, ela é um pouco descontextualizada, mas mais para frente, talvez se sobrar tempo, eu vou falar a frase inteira, mas eu vou seguir o raciocínio aqui, continuando falando das ideologias para a gente não perder muito tempo. Seguindo, o Alexandre até pode falar um pouquinho mais, o Gramsci fala, ele amplia um pouco essa questão e fala que ideologia é um espaço de disputa. Ou seja, então tem uma ideologia hegemônica e uma ideologia contra-hegemônica, daqueles que são daquelas classes subalternos. O Lukács fala de mediação de consciência de classes. Nós vemos também Althusser falando de estruturas simbólicas. E, finalmente, chegamos em Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, que falam que
Aí existe uma ideologia oficial e existe uma ideologia cotidiana construída das nossas vivências. Das nossas vivências. E essas vivências compartilhadas. Nós compartilhamos essas vivências e essa ideologia cotidiana vai alçando, vai se estruturando até chegar às ideologias, se tornar um dia ideologia oficial ou não, ou uma simples ideologia de combate à ideologia oficial que explora, que nos exploraria. Depois, o último, que eu guardei para o final, no caso é Slavoj Zizek, que ele diz o seguinte, que a ideologia opera na inconsciência, estruturando não só o que pensamos, mas também aquilo que desejamos. Então, com base nesse esboço que eu fiz, gente, a ideologia ela pode ser vista apenas como ideias que estão na nossa mente, mas essas ideias elas não vêm do nada. Essas ideias são construídas através de nossas vivências, de nossa experiência. E essa experiência ela é pessoal, ela é individual, está lá na consciência, e muitas vezes nós nem percebemos que isso molda a forma com a nós enxergamos a realidade e a forma com a qual nós enxergamos o chamado do cristão, inclusive. Ok, se isso interfere nessa questão de como nós enxergamos o chamado, nós também podemos entender que existem na sociedade outras tantas ideologias que também podem estar por aí e elas nos interferem. Eu separei algumas delas aqui. Como assim? O discurso religioso pode ser apropriado por operadores ideológicos, por exemplo, pastores, religiões, partidos políticos e assim por diante, para nos induzir a enxergar o chamado do cristão de uma determinada forma. Separei alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, neoliberalismo religioso. Ele transforma o chamado em uma busca por sucesso pessoal. Um evangelho de prosperidade, um culto à meritocracia. O colonialismo religioso interpreta o chamado como uma imposição cultural e religiosa, geralmente eurocêntrica, diga-se de passagem, sobre outros povos, apagando as suas identidades. Algo completamente diferente, que foi o exemplo do apóstolo Paulo, inclusive, que nós enxergamos nos evangelhos. Mas isso foi amplamente praticado. Aquilo que eu já falei nas semanas passadas, a questão do epistemicídio, a aniquilação do conhecimento, sendo tido como um conhecimento selvagem, conhecimento inferior, aniquilação da linguagem, sendo tido como uma língua mais baixa, inculta, tola. Isso ao longo da história também foi uma outra apropriação também. O fundamentalismo religioso reduz o chamado a uma defesa rígida a doutrinas, dogmas, ritos, ignorando o amor, a justiça e a misericórdia. A teologia da liberdade, que pelo menos em seu discurso, ele interpreta o chamado como compromisso com os pobres, os oprimidos, os marginalizados. E uma teologia conservadora elitista que pretende, utiliza o discurso religioso, se apropria do discurso religioso para manter estruturas do poder, do status quo. Um discurso que transforma a espiritualidade num chamado para você desconsiderar as necessidades concretas e sociais. Isso também pode esfriar também justamente aquele ponto. Agora eu gostaria que vocês rememorassem. Lembra o que eu falei, gente? Agora que eu falei de todas essas apropriações do discurso religioso, vamos voltar então agora rapidamente e rever as características chamadas de Moisés e cristão. Sensibilidade ao sofrimento alheio. Está no verso áureo. Deus vê, ouve, conhece o sofrimento do povo. O cristão é chamado a ser empático com as dores do mundo, do povo.
vocação libertadora de Moisés. Ele é chamado para libertar os hebreus, tanto espiritual, como emocional, como socialmente e politicamente também. Resistência ao medo. Você é capaz. Acredite no Espírito, acredite, busque se capacitar. E um espírito de mediação, uma responsabilidade de mediação. Eu mostrei um quadro perigosíssimo para vocês aqui, de apropriações do discurso religioso que são justamente contrárias a tudo isso que nós vimos no verso. Eu vou voltar aqui para a ponta da linha, para a gente não se estender muito. A sarça ardente. Deus, a sarça ardente. Gente, lembra que eu falei que o Shemot é o livro dos nomes? O Alexandre quer falar uma coisa? Pode falar, Alexandre. Quero sim, Ricardo. Eu vou dar uma de Pedro aqui agora. O Ricardo, às vezes, fala umas coisas difíceis, complicadas de entender. Deixa eu fazer um esforçozinho de tradução aqui. O que o Ricardo está dizendo, em outros termos, é que quando a gente se aproxima do texto sagrado, antes da gente se relacionar com o texto sagrado, a gente se relaciona com uma sopa de cultura onde a gente está e de onde a gente vem e que a gente é feito. E ele vai trazer ali um monte de definições do que é ideologia para explicar que a Bíblia, só pela Bíblia, ela não se interpreta sem alguém que leia a Bíblia. E esse alguém que lê a Bíblia a partir de lentes determinadas. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho e eu vou pedir para o Lúcio fazer uma inversão. Vamos fazer, Lúcio? Tem uma pergunta da sexta-feira, que a gente estava na nossa preparação aqui, conversando sobre ela e nos produzindo um pouquinho de angústia. Então, eu vou pedir para o Lúcio ler a pergunta lá da sexta-feira, ele sabe qual é? Eu vou retomar ela e a gente vai fazer essa aproximação a partir daquilo que o Ricardo falou. Pode ser? É a terceira pergunta de sexta-feira que diz assim: a lição de domingo, né, explica que Moisés escreveu o livro de Gênesis e destaca a importância desse livro para compreender a história sagrada e o plano da salvação. E aí vem a pergunta: por que devemos resistir às tentativas de enfraquecer a autoridade de Gênesis, especialmente a realidade histórica de seus primeiros 11 capítulos? Obrigado, Lúcio. Obrigado. E aí, assim, fazendo a aproximação das duas questões, né? Vamos pegar aquilo que o Ricardo trouxe na lição de sábado e aquilo que o Lúcio traz na pergunta de sexta-feira para tentar aproximar as duas. Quando a gente lê o livro de Gênesis, ou quando a gente lê qualquer texto da Bíblia, ou quando a gente lê qualquer texto, a leitura ela passa pelo filtro das nossas ideologias, ela passa pelo filtro da nossa cultura, da nossa construção mental. Existe uma aproximação, o Marcos André falou sobre isso um pouco na última lição, quando ele trouxe a ideia da teologia liberal, né? Que não tem nada a ver com o liberalismo puro e simples, mas ela se chama teologia liberal, é um movimento teológico muito forte na Europa, de onde é construído, inclusive. E essa eu acho que a Mackenzie adota essa linha, ó, se eu não me engano. No Brasil, muito forte lá, E assim, o que esse pessoal vai fazer? Vai se aproximar da Bíblia lendo ela a partir dos critérios metodológicos da análise textual, da hermenêutica, mas especialmente da arqueologia do texto também. Então, se vai fazer uma hermenêutica do texto, uma interpretação do texto, entendendo quais são as características linguísticas, como que foi feito, qual que é a tradição narrativa, como que é a construção da cultura. E qual que é a conclusão que eles vão chegar? Se você tiver uma Bíblia católica na tua casa, eu tenho aqui a Edições Paulinas, gosto de estudar nela para conhecer outras visões e outras traduções, inclusive. Não estou recomendando como Bíblia de estudo principal, mas se você for lá, vai ter um monte de nota de rodapé dizendo das diferentes tradições narrativas. Os autores que usam essa linha interpretativa, eles vão falar, por exemplo, que o livro de Gênesis não foi escrito por Moisés, que o livro de Êxodo não foi escrito por Moisés, que foi um conjunto multiautoral, que provavelmente durante os anos de cativeiro babilônico,
os judeus no exílio reuniram um conjunto de fábulas, um conjunto de lendas, num esforço para criar uma identidade étnica. A gente poderia chamar aqui também no esforço para criar uma ideologia. Uma visão de mundo que correspondesse a um projeto social. E esse projeto social, ele era a construção de um povo com uma identidade própria, com território próprio, que seria depois a nação judaica. Se faz uma colcha de retalho, se faz um compilado, e o resultado desse compilado é o livro de Gênesis. A partir dessa interpretação é assumir que o livro de Gênesis é um conjunto de fábulas e que a principal preocupação do Pentateuco é construir a identidade étnica judaica. E é o lugar onde o cristianismo de teologia liberal vai chegar. Vai se contestar, inclusive, gente, vai ter teólogo dessa teologia liberal que contesta a divindade de Jesus Cristo. Que fala assim, existiu Jesus, ok, tem um Jesus histórico, Jesus foi um cara legal, mas mais importante do que Jesus é o que os apóstolos disseram sobre Jesus e as lições que os escritos desses apóstolos têm para ensinar para nós sobre uma forma de viver. Essa leitura não é a nossa. Quando a gente se aproxima do estudo da Bíblia, a gente não faz isso a partir de uma visão de mundo, de um filtro, ou, se você preferir chamar, de uma ideologia que tenha uma fundamentação científica. A gente assume a autoria do livro de Gênesis e de todo o Pentateuco, inclusive o livro de Êxodo, como sendo uma autoria de Moisés, não porque as evidências dizem isso, mas pela fé. E isso é tão simples, sabe? É uma posição que tem que ser humilde. A gente não está querendo provar que a Bíblia é verdadeira. A gente não precisa achar as ruínas da Arca de Noé para acreditar que existiu ela. É uma fé infantil. A gente acredita porque a gente acredita. É loucura? Sim, é loucura. Não faz sentido racional na lógica científica. Mas a gente acredita pela fé, faz sentido para nós. E faz parte da construção da nossa visão de mundo, do filtro pelo qual a gente lê o texto sagrado. E aí o Ricardo vai trazer ali, quando ele fala do verso para memorizar, né, muito bem, um movimento que é um Deus se apresentando no livro de Êxodo. E Deus vai se apresentar para Moisés com algumas características. É um Deus que conhece o sofrimento pessoalmente, é um Deus que se incomoda com o sofrimento e que se incomoda a ponto de se envolver com aquele que sofre no sentido de produzir a sua libertação. Esse sofrimento pode ser a escravidão, pode ser a submissão ao pecado, pode ser a submissão ao vício. Então Deus é um Deus que quer nos livrar, nos libertar do sofrimento. Esse é o filtro que a gente se aproxima do livro de Êxodo. Desculpa a digressão enorme, mas eu acho que ajuda a alinhar. O Marcos quer falar. Não é só para, se alguém que tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nessa teologia, né, que é uma teologia que não é uma teologia adventista, né, nós discordamos dessa posição liberal, mais liberal, que assume que o Gênesis não teria sido escrito por Moisés, inclusive diz que nem existia um personagem chamado Moisés, né, que teria sido uma invenção. O nome dessa teoria é a teoria das fontes. Então você pode procurar aí e conhecer um pouco mais sobre a teoria das fontes, né? O Ricardo sempre gosta de apresentar vários pontos de vista, né? E nós cremos na maturidade espiritual daqueles que nos acompanham aqui para você examinar outras coisas e crer. E dentro da teologia adventista, nós cremos que o Moisés existiu, ele escreveu realmente o Gênesis, e nós achamos que é uma perda muito grande você dizer que os primeiros 12 capítulos não são históricos, e sim apenas uma ilustração, porque você relativiza a existência do pecado, ou a entrada do pecado, e relativiza também a criação, né? A criação conforme Deus se apresenta. É muito interessante quando a gente vai estudar a Bíblia e a gente encontra o povo em apostasia,
quando Deus queria corrigir o povo, ele se apresentava como Deus criador. Então, a criação é algo muito caro para Deus, para que a gente relativize isso, né? Então, só esse contraponto aqui, para que a gente possa apresentar a nossa visão e os porquês da nossa visão também, né? Não é porque nós adotamos essa visão simplesmente porque ela nos favorece em alguma forma, mas porque nós adotamos por causa dos princípios gerais de leitura da Bíblia, por causa da nossa visão na nossa visão mais ortodoxa como adventista do sétimo dia, né? Eu vou continuar o raciocínio já na ponta da linha de domingo. Por quê, gente? Nós vemos aqui na ponta da linha de domingo, o autor da lição ele vai dizer o seguinte: Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo aroma de flores, ou talvez dos cactos do deserto. Esses anos de caminhada com o Senhor transformaram e o prepararam para a liderança. Ok. Deus também usou Moisés naquele deserto pacato para escrever, sob inspiração divina, os 2 livros mais antigos da Bíblia, Jó e Gênesis. E a referência que ele vem dar aqui é Ellen White, Patriarcas e Profetas, como também comentário bíblico adventista do sétimo dia. Gente, essa fonte que ele deu, nem teologicamente ela tem consenso, nem na esfera discursiva da teologia ela tem consenso. Muito menos se essa discussão for para a área da linguística e para a da historiografia, menos ainda. Menos ainda. E nós precisamos ter humildade e entender que é assim e pronto. Conforme a esfera discursiva, se nós estamos numa esfera discursiva científica, a ciência anda assim. É assim que ela funciona. É assim que ela levou os avanços científicos, foi justamente assim. Teorias que ficam aí e a academia fica debatendo sobre essas teorias, enquanto elas forem dando frutos, não importa o que é verdade, o que é mentira. Se tiver um resultado, vou dar um exemplo para vocês, para ficar. Vocês acham que vai construir um prédio e vai se utilizar a teoria da relatividade? Não há essa necessidade. Se constrói um prédio, se utiliza geometria, se utiliza o universo newtoniano é suficiente, mesmo que de certa forma tenha sido refutado por Einstein. Agora, se você vai construir, vai fazer cálculos astronômicos, aí já não dá mais. Porque não se presta a trazer as respostas para o desenvolvimento. A ciência, ela funciona assim. Nós temos que parar com essa história de, não, a ciência corrobora conosco, e daí vem aqueles pseudoquímicos, pseudoastrofísicos, pseudobiólogos, pseudo sei lá o quê, fazendo o cristão passar vergonha. Não sabem nem como é que funciona epistemologicamente a ciência. Isso é beabá, é teoria geral, é começo de qualquer curso. Qualquer curso. Ele vai explicar como o pensamento científico ele caminha, como as teorias se relacionam, como você vai fazer você faz o trabalho, você desenvolve metodologia, você apresenta a primeira metodologia, sua base metodológica, sua base teórica, e para que você não precise rediscutir coisas, reinventar a roda a cada discurso. Nós não precisamos de buscar e dizer que o melhor não, porque tem base científica para isso, para aquilo outro. Não, nós temos fé. A fé é algo individual. A grande questão é que ela é construída individualmente na sua mente com base nas suas vivências. Por isso que eu falei da ideologia do cotidiano. Então, as suas vivências, elas podem interferir na forma com a qual você identifica o chamado. E existem operadores, outras pessoas que estão se relacionando com você, e essas pessoas, as vivências dela, a maneira com a qual ela enxerga as coisas, também interferem, porque elas vão apresentando a interpretação do texto bíblico para vocês e vão apresentando discursos para vocês, religiosos, muitas vezes com intenções espúrias, e podem subverter o seu chamado. E você pode se tornar
socialmente um indivíduo indesejável e pode se tornar espiritualmente num indivíduo indesejável. Vocês podem... E esse é o mais perigoso de tudo. A ideologia, a forma com a qual você enxerga o mundo, conforme você constrói a ciência... Vocês querem saber qual é a sua ideologia? Faz o seguinte: o que você escuta mais rápido e que você aceita de pronto, sem prova, sem nada, você vai saber qual é a sua ideologia. Você vai saber. E tome cuidado com isso, porque isso é inerente, todos nós vivemos, experienciamos, memoramos e avaliamos e valoramos as coisas. E olhamos para as coisas e valoramos. E escutamos pessoas falando. E aí? Mas o mais importante para eu encerrar, eu vou voltar um pouquinho para a Sarsa para encerrar depois, mas a coisa mais importante, eu não construí essas características do chamado de Moisés à toa. É para que vocês avaliem tanto as ideologias que estão vindo aos seus ouvidos, como a ideologia que vocês estão, de certa forma, expressando no seu discurso na igreja. Prestem bem atenção, eu tirei isso da Bíblia. Eu vou ler de novo, de uma interpretação da Bíblia e desse texto da lição dessa semana. Olha só. Características do chamado de Moisés. Sensibilidade ao sofrimento alheio. Se tem algum discurso religioso que se oponha, mesmo que de forma velada, que não seja sensível ao sofrimento alheio, ele está em desacordo com Deus. É só vocês lerem o verso de novo. Vocação libertadora. Moisés veio para libertar o povo de uma opressão espiritual, emocional e social. Se tem um discurso que quer normalizar a discriminação social, não vem de Deus. É um discurso estranho. Resistência e medo. É normal você ter essa resistência e medo. Mas você tem fé? Você tem emuná? Então, emuná é fé, é convicção, mas é cargo e função. Se você for chamado para uma emuná específica, se você for chamado para uma função específica, então você entenda que você será capacitado. Mas essa função será expressão de uma sensibilidade de sofrimento alheio e de uma vocação libertadora. E a última, você é boca de Deus. Presta atenção, isso é um ato responsivo e responsável. Se você está intermediando aquilo que Deus diz, você tem uma responsabilidade. Preste muita atenção para que as suas vivências, que o seu filtro, o seu olhar de mundo não reflita algo que não reflete o caráter de Deus. Eu vou encerrar agora aqui essa questão da sarça ardente. O último ponto, o autor vai falar o seguinte: o Senhor se apresentou a Moisés como um Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Lembra que eu falei do Irie, Esher, Irie? Pois é, aqui é o primeiro momento em que aquela interpretação que eu apresentei do nome do Eterno, eu serei o que eu serei, ela se apresenta. Ele se torna sarça ardente. Mas não só se torna sarça ardente, ele se torna sarça ardente ali no presente para Moisés, mas ele se apresentou também, aqui nós vemos no texto, ele se apresentou também para Abraão, para Isaac e para Jacó. E em razão disso ele lembra daquilo que foi feito. Moisés viu a sarça ardente não se consumindo pelo fogo, então percebeu que estava testemunhando um milagre. O Senhor se apresentou a Moisés como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele havia prometido aos patriarcas, seus descendentes, herdariam a terra de Canaã. Isso daqui pode ser apropriado como um sionismo, mas eu prefiro relembrar a promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias na terra, e não só uma família que vai ganhar uma terra específica, mas todo o planeta, todas as famílias. E eu encerro aqui e eu passo para Alexandre tocar com o anjo do Senhor na segunda-feira. Obrigado, Ricardo. Lição de segunda-feira, o anjo do Senhor. E aí eu quero começar apontando que eu vou fazer um esforço aqui para tentar trazer para uma aplicação
é bem pessoal, assim, bem prática na minha leitura do texto. A gente tem um encontro que acontece na sarça, o Ricardo já trouxe o começo desse encontro, né? E aí a gente vem para o texto de Êxodo 3, 7 a 12, passa pelo verso para memorizar, prossegue para além do verso para memorizar, e eu queria destacar ali algumas coisas. Começa dizendo, tendo visto a aflição, conheci as suas dores. A interpretação do autor da lição é de que esse dito anjo do Senhor, e depois vai dizer o próprio Senhor, né? Ele se referia a Jesus Cristo, a figura do Emanuel, do Deus conosco. E eu acho interessante pensar no conheci as suas dores, fazendo uma ligação com o texto de Isaías. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, quando fala que conhecia as suas dores, Deus se manifestando na sarça, e o Ricardo trouxe isso já na lição de sábado, ele traz um conhecimento que é experiencial, é o conhecimento de alguém que conhece as dores porque sofreu junto. Deus conosco sofreu junto. E Jesus sofreu chicotada, Jesus sofreu humilhação, Jesus sofreu o jugo romano de um povo estrangeiro, e Jesus sofreu a condenação injusta, e Jesus sofreu a condenação à morte. Então, quando fala, tenho visto a aflição, conheci as suas dores, é de um Jesus que tem um conhecimento experimental. Percebe que eu falei tem e não terá. Por quê? Vamos fazer um fluxo aqui entre a lição de segunda e a lição de terça. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele se apresenta dizendo, eu sou o que sou. Só que essa tradução, eu sou o que sou, ela não é uma tradução suficiente para a gente entender o texto. A expressão RE a ser RE, ela tem uma questão que o Ricardo poderia explicar muito melhor que eu, se ele quisesse, que é uma temporalidade que transcende o presente. É ao mesmo tempo, eu sou e eu fui e eu serei. Então a gente poderia estar traduzindo isso aqui, dizendo eu fui o que eu serei o que eu fui o que eu serei o que eu sou. É a ideia de um Deus que, ao mesmo tempo, não tem em si mudança nem sombra de variação. É um Deus que já tem um caráter estabelecido, confiável, imutável, eterno. Por isso, as três temporalidades, elas estão trançadas ali, numa expressão, eu sou o que eu sou o que eu serei. E, ao mesmo tempo, tem uma ideia de provimento. Eu sou o que eu serei o que eu sou, eu já sou o que eu serei no futuro, e eu sou tudo aquilo que vai ser necessário. É Jesus, e é uma expressão que, para mim, remonta muito fortemente ao ministério de Jesus, a ideia da cruz. Lembra que eu falei que eu leio o texto de Êxodo pensando na libertação do povo do Egito, mas pensando na libertação minha do pecado. É uma apropriação pessoal que eu faço do texto. Eu estou escravo do pecado e Jesus vem para me libertar da escravidão do pecado. Então, quando na sarça ardente, a voz do Senhor diz para Moisés, eu sou o que eu serei o que eu sou, e todas essas temporalidades estão ali implicadas, eu leio como uma profecia messiânica. Eu conheço as dores, eu conhecerei as dores, eu levo essas dores, eu levarei pela eternidade as marcas das dores nas minhas mãos, e eu irei prover de tudo aquilo que será necessário. E aí o texto, ele fica um texto tremendo. Porque a gente lê o texto com uma temporalidade múltipla. Segue o texto, ó. Desci para livrá-los e fazê-los subir daquela terra. É um Deus que desce. E o que é Jesus, senão um Deus que desce?
que se esvazia da sua divindade, etiômo, se faz homem, e que vai agir sendo tudo que é necessário para produzir a libertação. Só que agora tem um chamado para Moisés. Eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo do Egito. Então existe um momento aqui em que Moisés, ele vai como um enviado desse Deus que desceu. Deus desceu, Deus veio agir, só que ele age por meio de um instrumento humano. Aqui é um momento em que eu me coloco no texto também. Porque se eu sou, nessa interpretação bem pessoal do texto, se eu sou o hebreu no Egito sendo escravo, às vezes eu sou também o Moisés sendo enviado para libertar o escravo. E aí eu vejo a resposta do Moisés a esse chamado. E é a resposta que eu dou às vezes. Quem sou eu? Disse Moisés. Vamos ver a trajetória narrativa da vida de Moisés. Né? Moisés é pego para ser criado pela filha do faraó. Ele vive até os 40 anos no Egito. Ele está ali, doutor do saber do Egito, treinado nas artes da guerra, treinado no ofício da política, preparado para fazer uma revolução, luta contra um egípcio e mata o egípcio e esconde seu corpo na areia. Ele estava ali pronto para liderar uma revolta. Mas Deus não estava chamando Moisés para liderar uma revolta. Deus não estava chamando Moisés para libertar o povo com a espada, nem para ser um líder revolucionário. Ele vai para o deserto, ele foge, ele vai para o deserto, ele fica 40 anos no deserto e agora Moisés era um senhor de 80 anos. Quando a gente olha para alguém de 80 anos, a gente não pensa geralmente, tá aí, é o momento de começar um novo projeto, né? Agora eu estou pronto, 80 anos, garotão, agora eu estou pronto para começar um movimento revolucionário. Talvez, se o Moisés de 40 anos fosse procurado, ele ia dizer, vamos lá, senhor, eu estou pronto, eu vou te ensinar como é que vai fazer. Só que agora o Moisés de 80 anos é um Moisés que não confia mais em si mesmo, que olha para si e fala, Senhor, quem sou eu? Isso me ensina aquilo que Paulo diz, né, que ele é força na nossa fraqueza, que na nossa incapacidade, na nossa fragilidade, Deus completa. Agora sim Moisés está pronto para ser usado, porque antes Moisés estava muito cheio, ele precisava se esvaziar um pouco. E aí, fazendo a leitura pessoal do texto, eu penso no quanto eu preciso me esvaziar. Dos meus preconceitos, da minha noção de sabedoria, da minha noção de ciência, da minha prepotência, da minha autossuficiência, do meu senso de santidade. O quanto eu preciso perder de coisas que eu fui acumulando na minha vida e que me afastam de Deus. E que às vezes eu acho que é com elas que eu vou fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus é feita por Deus em mim e não comigo com as coisas que eu tenho. Porque a resposta que Deus dá para Moisés não é assim, Moisés, você é bom, cara. Moisés, eu acredito em você. Moisés, lembra das coisas que você aprendeu no deserto, que você aprendeu no Egito? Não. O que Deus fala para Moisés na sequência do texto é, eu serei contigo. Fica tranquilo. Você não vai precisar fazer. Eu estou falando que eu vou te enviar, mas lembra que eu sou o Deus que desceu para livrar o povo e fazê-lo subir da terra. Da mesma forma, Jesus hoje, quando nos convida e nos chama e nos convoca à pregação do Evangelho, quando ele faz isso lá no grande comissionamento, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que desde já vos tenho ordenado. Jesus está falando isso ao mesmo tempo e com o espírito do eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Vocês vão, mas eu vou junto, eu vou enviar o Santo Espírito, eu vou enviar o Consolador.
Então Moisés ele vai até o Egito, mas ele não vai sozinho. Ele vai acompanhado por Deus. Eu, quando vou para o ministério, não vou sozinho, eu vou acompanhado por Deus. Eu só tenho que ir e me permitir ser usado. Quem sou eu agora? Talvez justamente por não ser ninguém, é que agora Moisés podia ser usado, porque dava de Deus ser algo em Moisés. Como Paulo diz também, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. A lição de terça-feira, o título dela é O Nome do Senhor. É interessante na sequência do texto, né, de Êxodo 3, 13 até 22, porque Deus vai apresentando para Moisés agora todas as coisas que Deus iria fazer. Ele começa falando, né, eu sou o que sou, Erie, Asher, Erie, né, eu sou o que eu serei, a gente falou das 3 temporalidades lá. Aí ele fala, eu sei que o faraó não vai libertar. Ou seja, se o Moisés pensasse, eu não sou capaz de cumprir a obra, o Deus já está falando para Moisés aqui, eu sei que você não é capaz de cumprir a obra e eu sei que o faraó não vai libertar o povo também. Eu sei. Eu não preciso que você me diga o que vai acontecer, nem a sua capacidade, eu conheço. Eu sou o que sou. Aí Deus fala para Moisés, eu estenderei minha mão e ferirei o Egito. Ele está anunciando já que ele vai exercer juízo e vai executar a sentença sobre o Egito. Eu darei graça a esse povo. Ele já entende aqui que o povo que está no Egito, no cativeiro, não é merecedor de ser liberto do cativeiro. Porque ele está falando de graça. Ele está falando de um dom que não é merecido. Então, quando eu estou mergulhado no pecado, sofrendo no vício, sendo torturado por um mundo que se distanciou de Deus, eu tenho que saber que eu, de fato, não mereço nada além disso. Aliás, nem o meu respirar eu não mereço. Se tem algo que eu considero que João Calvino trouxe de muito necessário para o cristianismo, é a doutrina da depravação total. É a ideia da depravação total. É a ideia de que eu sou pecador, eu sou imerecedor, não há nada que eu possa, pelas minhas forças, fazer para deixar de ser pecador, e eu sou absoluta e totalmente dependente da graça de Deus. Quando ele chega na ideia da predestinação, na nossa compreensão, ele escorrega e ali tem um erro. Porque existe uma dimensão da ação humana, que é se entregar. E até isso é executado pela presença do Espírito Santo. É se permitir ser atingido pelo Espírito Santo. É se sujeitar. Essa é a dimensão humana. E aí, ele está falando aqui, eu darei graça a esse povo. E fala mais, ele já está anunciando o que vai acontecer na saída do povo do Egito. Não saireis vazios. Quer dizer, todo esse tempo que o povo foi escravizado no Egito, que o povo trabalhou de graça no Egito, que o povo foi humilhado no Egito, ele teria um pagamento ainda. Eles sairiam levando despojos, diz o texto. Despojareis os egípcios. Vocês levarão joias de ouro, joias de prata, vestes. Vocês vão sair do Egito levando a riqueza dos tesouros do Egito. Porque o Egito vai ser castigado, a sentença vai ser executada sobre os egípcios, e vocês vão ir nas casas dos vizinhos, nas casas dos egípcios, vão pedir os bens deles e eles vão entregar. Porque aquilo que Deus vai fazer sobre o povo será tremendo. Estenderei minha mão e ferirei os egípcios. Depois vem trazendo ali uma questão sobre os nomes de Deus. Fala do nome Yahvé e fala do nome Elohim, que eram nomes já conhecidos por Moisés, mas que Moisés ele volta a perguntar aqui, eu vou diante do povo, como eu vou apresentar o Deus que está indo?
E aí Deus fala, Errê a ser Errê, né? Eu sou o que sou, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, antes de Isaac, né? Abraão, Isaac, Jacó. Agora é Deus apresentando o seu caráter. E nome tem muito de caráter. Deus está falando para Moisés quem ele é. E está lembrando Moisés de quem ele é. Eu gostaria de convidar o Ricardo para falar um pouquinho desses nomes de Deus, né? Acredito que pode ser enriquecedor para a nossa compreensão. Áudio, Ricardo. Áudio. Som, testando. Vamos lá. Eu vou começar pelo RE, gente. Essa expressão RE, ela vem de uma forma verbal chamada hayá, que ela pode significar ser, existir, tornar-se ou acontecer. Essa expressão RE, ela está na primeira pessoa do singular, no imperfeito. Esse imperfeito, verbo imperfeito, ele pode indicar uma ação incompleta, futura, contínua ou uma habitual. O que corrobora linguisticamente, a gente trouxe uma informação linguística com aquilo que o Alexandre falou. Portanto, logo, esse RE pode ser eu serei no futuro, eu sou num presente contínuo e existencial, ou eu me tornarei a depender do contexto. Tem um outro detalhe também que é muito interessante, gente, essa expressão Escher. Essa expressão Escher, ela pode significar eu serei, eu sou, eu serei o que eu serei, eu sou o que sou, mas ela pode significar tanto que como o qual ou quem. O que pode também ser utilizado, olha lá, uma visão messiânica, né? Agora, a questão dos demais nomes aqui que nós temos o nome próprio, segundo a autor da lição está falando, que é o tetragrama sagrado. É o Yud, o Re, o Vav e o Re. E o tetragrama sagrado, ele não tem uma pronúncia que a gente possa dizer, é essa. Mas a mais aceita é o Yahué, latinizado por Javé, Jeová e assim por diante. E uma série de delírios, Yohavá, que é puro delírio. Essa outra expressão também, veja bem, por que não tem essa pronúncia? Porque entende-se que ela se perdeu. Os judeus, eles até hoje, eles não falam, eles não pronunciam o tetragrama sagrado, eles substituem por uma outra expressão chamada Adonai. Então, quando alguém lê, ou às vezes ele substitui por Hashem, que é o nome. Adonai é Senhor no plural também. A outra expressão que é utilizada por Eterno é Elohim. Tanto Adonai quanto Elohim é plural. Elohim é o plural de El. El é Deus, e muitas vezes é utilizada ao Eterno. El Shaddai, que seria o Deus Todo-Poderoso. O Adonai também é utilizado ao Eterno, utilizando adjetivos. Adonai Tzvaot, Senhor dos Exércitos. Os trinitarianos vão olhar esse plural e vão dizer, não, isso daí é um plural que denota, que mostra a pluralidade ontológica da essência do divino. E aqueles que não são trinitarianos vão olhar e vão dizer que não. Isso daí é um plural de intensidade, ou um plural que muitas religiões usam, inclusive Testemunho de Jeová, que eles chamam de plural majestático, que eles falam que isso é uma explicação linguística. Não é. É uma explicação teológica. Existe essa variável. Agora, que eu acredito que não faltou nenhum nome. Não faltou. Pode seguir, Marcos. Beleza, obrigado, Ricardo, obrigado, Alexandre. É sempre enriquecedor estudar profundamente a palavra de Deus, né? E agora nós vamos para a parte de quarta-feira, que fala das 4 desculpas que Moisés apresentou para não responder ao chamado de Deus. E quando nós
verificamos aqui no texto, né, nós vemos uma progressão no trato de Moisés com Deus, e vemos que ele não esperava apenas obter respostas, ou talvez nem esperasse mesmo obter respostas, né? Moisés, ele tentou se justificar para evitar a missão que Deus havia dado, né? E o autor diz aqui que ele não queria ir ao Egito e confrontar o faraó. Seu povo não acreditou nele lá no passado, quando ele tinha lá 40 anos, né? E ele começou ali um projeto, talvez, né, na mente dele, um projeto de libertação, um projeto de fazer a vontade de Deus. E naquele momento ali ele teve resistência, né? A acusação de que ele matou um homem veio primeiramente de um hebreu, né? Moisés não estava buscando uma resposta, como eu disse, né? Essa foi uma forma de recusar a tarefa que Deus lhe pediu. Eu falei sobre isso na semana passada, né? Que o chamado de Moisés nesse momento é um chamado especial, porque Moisés nesse momento se sentia um vaso vazio, né? Aos 40 anos ele era um homem altivo, um homem que se sentia preparado, um homem que Deus poderia usá-lo, pelo menos na mente dele, né, para qualquer propósito, e ele estava preparado. Os 40 anos no deserto esvaziaram Moisés, e Moisés agora não se sentia mais preparado. Eu tenho aqui na Bíblia Andrews uma síntese, né, das 4 perguntas que ele faz a Deus, né, das 4 desculpas que ele dá, né? Ele começa primeiro: quem sou eu para ir? Aí Deus responde: eu estarei contigo. Êxodo 3, 11 a 12. Então ele pergunta: quem sou eu? Deus fala: não é você, eu estarei com você, né? Aí depois ele pergunta: qual é o seu nome? Deus responde o nome, né? Deus revela o seu nome a Moisés. Depois ele diz: e se não crerem em mim? Aí Deus apresenta os 3 sinais: o bordão que se transforma numa serpente, depois a mão leprosa, né? Ele põe a mão fica leprosa, depois volta ao normal, e Deus ainda dá um sinal adicional que seria transformar água em sangue. Isso está no capítulo 4, já no versos 1 a 9. Então, ele diz: eu nunca fui eloquente. E aí Deus diz: eu serei a tua boca, eu te ensinarei, né? Aí eu sempre, na verdade, nós sempre ouvimos, né, que Moisés era gago, era não sei o quê, isso é normal, né? A gente ouvir pregação nesse sentido. Só que se você for para os livros de Deuteronômio, especialmente o livro de Deuteronômio, quantos discursos eloquentes de Moisés você encontra ali? Então, essa era ou um excesso de humildade de Moisés, ou então era uma desculpa mesmo para não assumir. E aí, então, ele se posiciona, né? Ele que estava tentando se esquivar de Deus, agora ele se volta para Deus com autoridade e dá uma ordem a Deus, né? Envia outro no meu lugar. E aí Deus, então, diz que já havia enviado Arão e se ira, né? Ali o texto diz que Deus, então, se irou contra Moisés. Então, o que nós precisamos entender aqui como lição, né? Tirar como lição desse capítulo, dessa lição de quarta-feira, né? Eu acho que nós precisamos voltar para o lado pessoal e nos identificar em que ponto da nossa vida nós estamos, né? Muito arrogantes, querendo dizer assim: não, eu sou bom mesmo e Deus pode me usar e eu sou capaz, mas aí a gente vê as nossas forças, o nosso marretar em pedra, né? Ineficiente. E quanto à ineficiência, nós precisamos falar também, porque Deus, quando chamou, o Alexandre já tocou nesse ponto, falou assim: cara, você vai para lá e não vai dar em nada. Faraó não está nem aí para você, não está nem porque você vai ouvir. E quantas vezes nós saímos para dar estudo bíblico, para pregar, para fazer trabalho evangelístico, e não dá em nada mesmo, porque não é isso, né? Talvez porque nós não somos instrumentos afiados o suficiente, né, na mão de Deus, ou talvez porque
realmente não é para acontecer, né? O trabalho missionário, muitas vezes, ele vai somente para que as pessoas no dia do juízo não possam dizer eu não ouvi, eu não sabia, né? Deus também nos usa como instrumentos do seu juízo. Então, quando Moisés se nega, tem muito de Moisés em nós nesse sentido, né? Tem muito de Moisés em nós dizermos assim, não, ou com arrogância, né? Não dizer a igreja não está preparada para mim, a igreja, eu sou bom demais para a igreja não me compreende o suficiente, eu não. E isso soa, de certa forma, como uma certa arrogância, ou o contrário também, né? Nós achamos que a obra é nossa, né? Eu não sei dar estudo bíblico, eu queria saber falar bem, eu queria saber dar estudo bíblico como as pessoas. Então, esses dois posicionamentos, eles são posicionamentos que, em síntese, eles estão embargando o trabalho de Deus. Nós não estamos nos posicionando como instrumentos de Deus. Aqueles que se sentem ineficientes, eles podem crer na promessa de Deus de que ele se aperfeiçoou o seu poder exatamente na fraqueza. As fraquezas de Moisés foram respondidas. A confiança em Deus, de Deus não estava em Moisés. A confiança estava naquilo que ele poderia realizar através de Moisés. E aí é um chamado para pensarmos sobre os projetos que Deus tem em nós. Ele tem projetos através de nós que ele pode realizar se nós nos entregamos nas suas mãos, né? Então, Deus compreendeu perfeitamente a limitação de Moisés, assim como compreende também as nossas limitações, e ele agiu com Moisés de acordo com as suas necessidades. Então, Deus ele é um Deus que supre as nossas necessidades, né? Ele ofereceu sinais para que Moisés pudesse adquirir confiança, providenciou o auxílio de Arão para que ele pudesse, então, suprir as debilidades, né, ou as supostas debilidades na fala de Moisés. Então, Deus não desamparou Moisés no passado e não nos desampara ainda hoje. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar a obra que nos foi oferecida, né? Porque muitas vezes nós nos posicionamos para fazer a obra de Deus, mas nos posicionamos de maneira arrogante, dizendo assim, eu vou para a igreja se eu puder pregar, eu faço a obra se me mandar pregar, se for para cantar, se cantar eu canto, mas outra coisa eu não quero fazer. Mas tem tanta coisa na igreja para ser feita, às vezes somente de sentar do lado de uma pessoa, às vezes receber bem alguém que entra e passa despercebido pela recepção da igreja, às vezes somente sentar do lado de alguém e dizer, estou aqui contigo e vamos nessa caminhada junto. Às vezes, somente o fato de sentar e sentir e ouvir um sermão, porque às vezes o sermão, quando é pregado, ele precisa atingir alguém. E se eu não estiver lá sentado no banco, se eu não estiver posicionado para que Deus trabalhe em mim, como que Deus vai usar os instrumentos se eu estou me negligenciando nesse sentido, né? E aí, na parte de quinta-feira, nós temos a circuncisão, né? Então, o autor começa aqui nos pedindo para ler os capítulos 18 a 31, e nos pergunta como entender essa história estranha que aconteceu, né? Ali tem dois movimentos estranhos, né, que eu gostaria de destacar. O autor ele está falando aqui sobre o fato de que Deus se irou e quase matou Moisés, né, na caminhada, indo para o Egito, né? Mas eu gostaria de destacar também o fato de que, ao enviar Moisés, ele ordenou que não deixasse de realizar os sinais diante de Faraó, mas também alertou que o coração de Faraó seria endurecido. Eu vou falar rapidamente, porque nós já ouvimos muito a respeito disso, né? No passado, aquilo que Deus permitia era como se ele tivesse realizado. Então, Deus permitir que o coração de Faraó se endurecesse, e ele permite isso porque ele nos dá esse livre-arbítrio, isso era uma forma de Deus não permitir que Satanás parecesse um Deus opositor
né, já que existiam muitos deuses no Egito, né, eles adoravam praticamente tudo. Então, se Deus levanta, olha, tem um inimigo que impede, que faz e que trabalha, ia parecer que esse também precisava ser apaziguado com oferendas e coisas desse tipo. Então, Deus, ele assume essa posição de obreiro, mesmo nas coisas ruins, para evitar, né, dentro daquela cultura, que eles confundissem esse posicionamento. Mais tarde nós entendemos, revelado aí por Jesus e pelos demais escritores da Bíblia, a existência desse adversário, né? Mas nesse momento aqui Deus diz então o coração de Faraó, né, para que a gente possa ter uma linguagem mais palpável para nós hoje, ele diz: o coração de Faraó está endurecido e não vai mudar, porém não desista de realizar os sinais, ou seja, não desista de pregar para ele, não desista de dar as oportunidades, porque Moisés poderia desistir na primeira das pragas, né? E é interessante a gente notar que a primeira praga que foi anunciada por Deus foi a morte do primogênito, ou a morte dos primogênitos, né? E essa foi a última realizada por Deus. Ou seja, Deus tentou outros meios, tentou outros caminhos para que o Faraó se arrependesse antes dessa medida extrema, né? Dessa medida que foi aí a morte dos filhos. E aí o autor chama atenção, na linha da lição, né? Diz que muitas pessoas ficam chocadas ao ler que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou sua jornada de volta para o Egito, o Senhor procurou matá-lo, Êxodo 4, verso 24. Pelo contexto histórico, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado. Então Moisés, como líder, ele precisava apresentar ali uma obediência que testemunhasse para as demais pessoas que ele realmente representava Deus. E Moisés, quando ele partiu para o Egito, ele não havia circuncidado o seu filho, como ele mesmo já havia narrado, né, no Gênesis, acompanhando aí a linha da lição que declara que ele escreveu o Gênesis enquanto estava em Midian. Então, hoje em dia nós temos muita dificuldade em lidar com o assunto da ira de Deus. Parece que a ira de Deus não se encaixa no caráter de um Deus bondoso. No entanto, se Deus apenas fosse negligente com esse chamado ou com a proliferação do mal de alguma forma, Deus seria reconhecido como um Deus bondoso, sendo negligente com o mal, visto que a lei de Deus é santa, justa e boa, né, como nós lemos em Romanos 7, verso 12, qualquer transigência com a lei ou qualquer transigência com a desobediência a essa lei, ela seria um ato em favor do mal, um ato em favor da injustiça. Então, o que Deus está demonstrando para Moisés é a sua santidade. Então, Deus requer de Moisés muito mais, nesse momento, ele requer muito mais, como ele requer de nós, que temos conhecimento da sua palavra, muito mais do que ele requer de outras pessoas, né? Então, nós vemos que Moisés estava sobrecarregado com as coisas que viriam a ele no futuro, né? Mas Deus aliviou a carga de Moisés, Deus auxiliou Moisés em todos os sentidos, porém não foi negligente, o que mostra um Deus bondoso e justo. Então, quando nós lemos esses capítulos, né, nós vemos que Deus, vemos a forma como Deus age com aqueles que se propõem a fazer a sua obra, com aqueles que se propõem a estar diante dele, né? E aqui no finalzinho, o autor pergunta, né? Você tem negligenciado algo que deveria fazer? O que essa história lhe diz a respeito dessa questão? Quais mudanças você precisa fazer nesse exato momento? E essa é uma pergunta que fica em aberto, uma pergunta pessoal para cada um de nós, que nós podemos responder de acordo com a nossa própria negligência, com o nosso próprio trato com Deus, lembrando que hoje ainda o salário do pecado é a morte.
E o nosso chamado para fazer a obra de Deus é um chamado de salvação. Em primeiro lugar, para me salvar, e em segundo lugar, para salvar pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Então, que Deus nos abençoe e que possamos nos posicionar no campo da misericórdia, da graça e da missão que Deus nos deu. Eu termino aqui, se os colegas quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, e o Lúcio, então, assume aí a parte de sexta-feira. Valeu, Marcos. Realmente é um Deus presente. Pessoal, Lúcio, deixa eu só fazer uma propagandazinha aqui. Há um tempo atrás, eu tenho um blog que é manaonline.com.br, e há um tempo atrás eu escrevi um comentário. Parte do que eu falei aqui hoje foi que eu li lá nos comentários. Eu fiz um comentário capítulo por capítulo do livro de Êxodo. Então, se você quiser, né, complementar a sua lição, eu acho interessante você entrar nesse blog que eu publico lá, é manaonline.com.br. Aí você vai lá já encontrar os links para a lição. É só uma propaganda. Colocar o link na descrição, Marcos. Pede para o Lúcio colocar o link na descrição. Beleza. O pessoal já vai na descrição e vê. Eu acho útil. Vocês vão encontrar lá alguns erros de português, porque eu tenho trabalhado para deixar um pouco o perfeccionismo de lado, então eu não fico tão preocupado em corrigir, em aperfeiçoar tanto, e estou soltando conteúdo aí. Beleza, vai estar na descrição. Na sexta-feira aqui, pessoal, restaram ainda 2 perguntas, a primeira e a segunda. A primeira diz assim: nos anos tranquilos passados no deserto, Moisés fez tudo o que o Senhor o chamou para realizar. Foi um homem de família, cuidava de ovelhas, escreveu 2 livros bíblicos, né, sob a inspiração divina, antes de ser chamado para ser um grande líder do povo de Deus. E aí o autor pergunta: o que a experiência de Moisés ensina sobre os nossos deveres da vida diária, sabe? Do nosso cotidiano. Como bem colocou aqui o Alexandre, né? Se o Moisés de 40 anos tivesse sido chamado, seria outro Moisés, né? Mas essa vida diária que eu queria trazer aqui para nossa reflexão é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade de protagonistas, né? Parece que ninguém quer ser uma pessoa normal, né? Todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer... quando eu vejo, assim, decorações ou participo de festas infantis ou de revelação, né? Chá de revelação, a gente vê lá que geralmente os pais tendem a colocar nos seus irmãos, nos seus filhos, né, o príncipe. E eu fico perguntando, com tanto príncipe, quem vai ser servo? Quem vai trabalhar? Quem vai fazer as coisas, né? Porque o príncipe não faz nada, né? O príncipe é um príncipe. E eu falo assim, realmente estamos criando uma sociedade complicada. Se nós criarmos uma sociedade só de príncipes, né? Príncipes geralmente tem 1 ou 2 dentro de uma comunidade. Mas, voltando aqui à vida, né, cotidiana de Moisés, e a reflexão que eu quero trazer é que nós devemos valorizar nossa existência, nossa humilde existência, pela graça e misericórdia de Deus, nossas atividades diárias, nosso trabalho, sabe, na igreja, nosso trabalho secular, né, seja numa escola, seja numa empresa, seja em qualquer lugar, nós precisamos nos ver, né, na constante presença de Deus, independente do lugar que nós estamos. Às vezes, nós queremos, inclusive por questões psicológicas, né, de carência, de N outras aí, que talvez o Alexandre, que está estudando psicologia, vai entender mais do que eu, mas todo ser humano, às vezes, busca, né, satisfazer uma necessidade, talvez, de poder, de influência, de posição, e uma frase que eu gosto muito é que o poder corrompe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos servos de Deus, somos humildes, e como Moisés, que demorou aí 40 mais 40, né? 40 para construir, 40 para desconstruir, mas demorou algum tempo aí para enxergar que ele não é ninguém, mas que Deus agindo através dele, quanta diferença vai fazer, que você possa enxergar isso na sua vida, sabe? Eu sei que é difícil esvaziar do ego, é difícil olhar para si mesmo e falar assim, sou um monte de pó, né? Já falei outra palavra aqui que o pessoal no comentário depois repreendeu, mas a gente é um monte de pó, a gente é só um pó. E um montinho de pó do lado de outro montinho de pó, do lado de outro montinho de pó, sabe? Então, não sei, né? Às vezes cada um tem a sua existência, como o Ricardo colocou aqui, cada um cria suas ideologias, né? Mas
é mais natural entendermos que somos, e Deus nos prega isso, né, que somos todos iguais, pó. Temos, sim, vivências diferentes, nascemos em famílias diferentes, temos oportunidades, escolhas diferentes, mas, na essência, somos pó, né, que a gente possa olhar para o próximo, né, enxergar, é um pó como nós, tá, mas que isso não desvalorize ou menospreze a nossa existência, é isso que às vezes as pessoas não entendem quando eu falo isso, né, às vezes acham que, tá falando isso, eu não sou nada. Não, você é simplesmente a criatura de Deus. Isso é importante, mas que a sua existência não sobressaia sobre a existência de outra pessoa, porque para Deus somos igualmente, né, bem quisto por Ele. Na segunda questão, fala assim, alguém poderia argumentar que, à primeira vista, as desculpas de Moisés tinham sentido, né? Porque alguém acreditaria em mim, quem sou eu, né? Não sei falar bem. O que essa história ensina sobre aprender a confiar que Deus nos capacita a fazer o que Ele nos chama a realizar. E aí o Ricardo, né, ele sempre trouxe aqui para nós, né, sobre a nossa emuná. E quando nós temos a nossa emuná e conhecemos ela, nós acreditamos e precisamos acreditar, sabe, que Deus vai nos capacitar. Quem vos fala nesse momento, pessoal, pode não parecer, mas era uma pessoa totalmente tímida, tá? Até os 20 anos aí eu tinha muita dificuldade, eu era uma pessoa totalmente retraída, né, com características de nerd, né, que fica lá no seu universo, mas eu percebi, assim, principalmente com o estudo da palavra de Deus, né, e conversando com Deus, assim, como que a gente não pode ter medo de falar as coisas, né, a gente tem que, se Deus falou assim, Lúcio, vai fazer uma coisa, eu aprendi, né, na igreja, que a gente não deve falar não, né, quando algum irmão pede uma ajuda, quando alguém vem fazer um chamado, né, o Xali aí que a gente estudou tanto aí na primeira lição de sábado, que é um chamado de Deus, sabe, é um chamado para você trabalhar na obra de Deus, e eu aprendi isso, né, fui educado assim, e discipulado assim, na verdade, não educado, e aí eu comecei a falar sim, 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 e esses sims, né, para Deus foi me desenvolvendo, né, e hoje, talvez, a característica de ser professor, né, me ajudou primeiro a parte do evangelho, da igreja, da comunicação, para depois ser professor. E eu vejo jovens, né, eu falo isso para os jovens que eu gosto de trabalhar com eles, os adolescentes, que aquele jovem na igreja que passa carta missionária, que é desafiado lá nos concursos de oratória, desbravador, que prega, né, nas quartas-feiras, que a gente só deixa eles pregar nas quartas, né, mas eu vejo assim como esses jovens, eles têm uma habilidade, uma comunicação muito mais fácil do que jovens criados em outras esferas, né, onde eles não são motivados a falar, a se expressar. Então fica aí, né, isso nos ensina muito que quando Deus chama, e o que Deus tem para nos oferecer sempre é o melhor. Bom, pessoal, encerramos aqui, 1h e pouquinho já de vídeo, aos fortes e corajosos aqui do Entre Linhas, e nos vemos na terceiro vídeo, já dessa nova série sobre o livro de Êxodo, onde vamos ver sobre começo difícil. Vamos estudar já o capítulo 5 de Êxodo, beleza? Mas antes de nos despedirmos, chamo mais uma vez o Marcos André, que nos faça uma oração. Isso aí, vamos orar ao nosso Deus. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que se revela, um Deus que atende às nossas necessidades, compreende as nossas fraquezas e caminha conosco para que, aos poucos, possamos vencer as nossas debilidades, sejam elas de caráter ou sejam elas de capacitação. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor continue nos usando como instrumentos teus para a tua obra, continue nos convertendo, Senhor, naquilo que nós ainda precisamos fazer para andar de acordo com os teus caminhos. E te pedimos pela tua misericórdia, Senhor, que a graça de Cristo não nos falte em momento algum, porque somos necessitados. Te pedimos por cada ouvinte, por cada pessoa que nos acompanha aqui nesse canal, e pela tua misericórdia, que possamos continuar crescendo, se essa for a tua vontade, enquanto estivermos fazendo aquilo que te agrada. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima lição. Deixa eu colocar o Ricardo aqui de novo. Aí, tchau, tchau, pessoal. Valeu.